Estamos de volta em 2024, eu quero começar esse... É difícil, eu diria praticamente impossível, a gente se relacionar com alguém que a gente não conhece, não é? E o relacionamento com Deus, apesar dessa comparação ser um tanto quanto superficial, caminha no mesmo sentido. Por vezes eu percebo relacionamentos que pessoas dizem ter com Deus de forma equivocada, pelo fato dessas pessoas não conhecerem o Deus com a qual elas se relacionam. Quando a gente olha para a Bíblia, talvez a melhor forma de solucionar essa inadequada forma de se relacionar com Deus seja conhecer o caráter de Deus. Essa série de vídeos vai falar sobre os atributos de Deus. Quando nós falamos sobre o caráter de Deus, sobre esses atributos, primeiro a gente tem a necessidade de classificar esses atributos, pelo menos em um primeiro momento, em duas partes. Nós podemos falar sobre os atributos incomunicáveis de Deus e os atributos comunicáveis de Deus. Os atributos incomunicáveis, que essa série tem por objetivo falar um pouco acerca de algum desses atributos, eles são aqueles atributos, como o nome mesmo já diz na sua terminologia, são atributos incomunicáveis, ou seja, são aqueles atributos que Deus não comunica conosco, ou seja, são atributos que nós não temos capacidade alguma de possuí-lo ou de replicá-lo, nem por algum momento, um instante ou qualquer que seja a ideia de tentar comparar a nossa possibilidade de realizar e ter de forma parecida atributos como esse. São atributos incomunicáveis. O atributo da independência, a gente poderia definir esse termo de uma forma bem simplificada, e eu quero fazer isso usando uma definição do Wayne Grudem, que eu gosto bastante, e ao decorrer do vídeo a gente vai explicar e eu vou demonstrar por que eu acho essa definição do Grudem muito importante e muito pontual. Grudem vai definir o atributo incomunicável de Deus da independência como: Deus não precisa de nós nem do restante da sua criação para nada. Porém, tanto nós quanto o restante da criação podemos glorificá-lo e dar-lhe alegria. Deus, conforme Grudem e conforme muitos outros estudiosos, é absolutamente independente e autossuficiente. Nós podemos perceber isso de acordo com um relato no livro de Atos dos Apóstolos, feito por Lucas, falando sobre o que o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo vai dizer: o Deus que fez o mundo em tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Nós percebemos no relato de Lucas que Deus não precisa de nada da humanidade. Nós não podemos erroneamente acreditar na ideia de que Deus precisa de nós e da sua criação para alguma coisa. As Sagradas Escrituras têm inúmeros versículos, inúmeras afirmativas inspiradas por Deus em seu texto inspirado, que demonstram que Deus não precisa de nada da humanidade. Deus, num determinado momento, fez uma pergunta a Jó. No livro de Jó, no capítulo 41, no verso de número 11, o texto vai dizer assim: quem primeiro me deu a mim, para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Nós percebemos, conforme o relato no livro de Jó, que Deus é a fonte de tudo. Ninguém deu a Deus algo que antes não tenha vindo dele mesmo. Todas as coisas, tudo é dependente de Deus, conforme o que o livro de Jó nos diz muito bem, sem sombra de dúvidas, dificuldade alguma de entendimento. Deus não precisa de sua criação para se satisfazer. Por exemplo, o compartilhamento de glória entre a Trindade existia antes da criação do mundo. E esse compartilhamento de glória, esse amor perfeito, ele era suficiente. Sendo assim,
Deus, mesmo quando a criação não existia, não precisava dela, já que havia comunhão, havia troca de amor, havia troca de reverência, de glória entre a própria Trindade, que é existente antes de todas as coisas. Jesus, em João capítulo 17, versículo 5, vai dizer: "E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo." Antes que houvesse mundo, já havia glória sendo dada a Deus de forma recíproca entre aqueles que compõem a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Além de tudo, nós podemos perceber até aqui que essa doutrina também consegue esclarecer, ainda que de forma superficial, acerca dos questionamentos sobre a existência do próprio Deus. É exatamente por conta da sua independência que nós podemos concluir que Deus não foi criado. Ele existe. Deus não precisou nascer. Ele existe em virtude da sua própria natureza, porque ele é totalmente independente e existe antes de tudo e de todas as coisas. O Salmo número 90, que tem Moisés acreditado como autor, no seu verso número 2 vai dizer: "Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus." Nós não precisamos acreditar e não podemos acreditar que a existência de Deus, como muitos afirmam por aí, é um produto da fé e da elucubração humana. Não, ainda que o homem não deposite a sua fé em Deus, ele existe. Deus não passa a existir de acordo com que a fé da sua criação é exercitada em crer na sua existência. Ele é autoexistente, ele existe de forma independente até mesmo da sua própria criação. E por fim, eu concordo com aquela definição que a gente fez do Gruden no início, pelo fato dela não encerrar a sua definição demonstrando que a independência de Deus, ela torna a sua criação insignificante. O fato de Deus ser independente não te torna insignificante. Alguém poderia dizer: se Deus é tão independente assim, ele de fato não precisa de nós para nada, e tudo isso é verdade, é assertivo, é isso que nós conversamos e falamos, refletimos um pouco até aqui. Então, por que nós existimos? Isaías 43, no versículo 7, vai dizer: "A todos os que são chamados pelo meu nome, eu e os que criei para a minha glória e que formei e fiz." Embora Deus não precise de nós para absolutamente nada, isso é verdade, ele decidiu nos criar para que nós possamos glorificá-lo. E Deus se deleita, apesar de não precisar de nós, na glorificação que nós oferecemos a ele. E Deus se alegra, apesar de não precisar de nós, com a glória que nós damos a ele. É isso que Sofonias, profeta menor, vai dizer no capítulo 3, versículo 17 do seu livro, quando diz: "O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo." Deus é independente, mas ainda assim me criou e te criou pela sua soberana vontade e o seu desejo, para que nós possamos glorificá-lo com a nossa vida. Espero ter te ajudado até aqui. Aguarde o próximo vídeo e que Deus te abençoe.